Fala aí. É porque eu apertei aqui para abrir e já foi direto para o ao vivo. Graça e paz, amados. Em nome de Jesus, louvado seja Deus. Vão aguardando aí só um minutinho que a gente já vai ao especial da palavra de Deus. Se não conseguir chamada de vídeo, liga e põe no Viva Voz que ela vai ouvir tudo. Viu? Tá bom. Queridos, graça e paz, que Deus abençoe ricamente, poderosamente, de modo especial a vida de cada um de vocês, em Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, né? Nosso Deus é bom, é fiel, é maravilhoso, né? E quem é como nosso Deus, né? Todo-poderoso, fiel, maravilhoso, muito bom, santo, né? Glória a Deus. A gente vai estar começando agora, daqui a pouquinho aí, a ministrar a palavra, tá certo? Então, Deus abençoe. Só um minutinho. A gente está se ajeitando aqui, tá? Hoje nós vamos ler a Bíblia, tá certo? Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 25 e 26. João 14, 25 e 26. Tá bom? Vá abrindo sua Bíblia aí, se preparando que a gente vai estar aproveitando dessa maravilha, né? Dessa maravilha que é a palavra do nosso Deus. Tá bom? Glória a Deus. Calma. Vamos orar ao nosso Deus e Pai. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Pai, nós rendemos graças ao Senhor. Oramos a Ti nesse momento, nos colocamos diante da Tua presença, em espírito e verdade, Pai, para glorificar, agradecer, Te exaltar de coração, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e está fazendo e ainda fará por nós em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, por esse momento, obrigado pela vida de cada irmão que está acessando agora, obrigado por cada um dos que estão nesse momento em comunhão junto conosco. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um, obrigado por essa hora, que é uma hora especial. Obrigado por este meio pelo qual nós nos reunimos, nós unimos a nossa fé diante da Tua presença. Obrigado, Deus, por esse canal em que nós podemos anunciar a Tua palavra. E a Tua palavra, ela é viva e eficaz. A Tua palavra é espírito e vida. E aqui estamos nós, dependendo, ó Deus, de Ti, Senhor, para que sejamos por Ti alimentados com o pão da vida, a palavra que sai da boca de Deus, que faz de fato o homem viver eternamente. Então, Senhor, nos abençoa nesse momento e abençoa todo aquele que ouvir essas palavras. Fala poderosamente, Senhor, no íntimo de cada um, no espírito, na mente de cada um, meu Pai, em nome de Jesus. Nos conduz agora e nos abençoe em Cristo. Amém. Tá bom, irmãos? Então, Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos 25 e 26. Tá bom? Não sei se é melhor ou pior com óculos. Tem hora que fica bom, tem hora que fica ruim. Mas vamos lá. Diz assim: isto vos tenho dito estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Tá bom, queridos? Então vejam bem, mas o Consolador, vou dizer assim, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, Jesus dizendo, né, o Consolador, o Espírito Santo,
a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Ou seja, Jesus promete, né, e o cumprimento desta palavra que já aconteceu e tem acontecido diariamente, todo dia e toda hora, porque desde o Antigo Testamento, lá no livro do profeta Joel, quando o Senhor fala, e há de ser que depois daqueles dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, né? E também sobre todo servo e serva naqueles dias derramarei do meu espírito. Joel capítulo 2, do versículo 28 em diante, né? A promessa do derramamento do espírito. Jesus, num dos seus discursos aqui mesmo no Evangelho segundo João, ele diz: se alguém crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E o versículo seguinte diz: isto Jesus estava se referindo a respeito do Espírito, que haveria de receber todo aquele que nele cresce, tá? Então, a promessa já se cumpriu, aconteceu e está se cumprindo. Por quê? Porque a partir do dia de Pentecostes, né, da festa do Pentecostes, 50 dias, né, após a ceifa, né, 50 dias após a crucificação também, coincidentemente, né, a festa do Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre os 120 discípulos que estavam reunidos no cenáculo, né? Estavam ali os que se tornariam apóstolos, né? 11, né? Porque Judas, um deles, havia se enforcado, tá certo? E o total de pessoas ali, além dos 11, né, que foram chamados para ser apóstolos, havia no total 120 pessoas reunidas no mesmo lugar e eles estavam ali unânimes em oração, orando, obedecendo a uma ordem do Senhor Jesus que disse: olha, não saiam da cidade, fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então a promessa do derramamento do Espírito é essa, é para que a igreja seja revestida de poder, os discípulos sejam revestidos de poder, eu e você sejamos revestidos de poder. Todo aquele que crê em Jesus, como diz a Escritura, seja revestido de poder para testemunhar de Jesus Cristo com autoridade, falar dele com propriedade, com unção, com autoridade, na medida do poder de Deus que é derramado sobre nós, na medida do Espírito Santo que é concedida sobre nós, segundo a graça do Senhor que é derramada sobre nós. A medida da graça, a medida do Espírito, na medida do poder, do derramamento do Espírito, que o Senhor concede a cada um dos seus servos, para cada um dos seus servos cumprirem um propósito pré-estabelecido pelo Senhor desde a fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo. Então não é em vão que o Senhor derrama do seu Espírito sobre todo aquele que nele crê. Não é em vão, é com um propósito. O propósito não é exibição, o propósito não é ostentação, o propósito é serviço, o propósito é obedecer e servir a Deus e testemunhar do Senhor com autoridade, com propriedade, com convicção, com fé, com poder, tá certo? O objetivo é esse. Então, este Espírito ele é dado a todo o crente de fato, de verdade. E o Senhor diz: olha, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele já derramou a partir do momento do Pentecostes, e diariamente, 24 horas por dia, o Senhor tem derramado do seu Espírito, enchido do seu Espírito, todo aquele que nele crê, como diz a Escritura. Tá? Então vejam bem, esse Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, já enviou, está enviando, está derramando em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Ou seja, o Espírito Santo, ele nos ensinará todas as coisas. Tá? Jesus disse que o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, ele nos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas. Ele nos dá ensinamento, ele é um mestre. Ele é quem nos ensina coisas espirituais. Ele é quem nos ensina as coisas de Deus. Ele é quem nos faz compreender a Escritura.
Ele é quem nos leva a Deus e nos abre o entendimento para que nós possamos compreender a Escritura. O Espírito Santo, ele nos ensina, e ele nos ensina diariamente. O Espírito do Senhor nos ensina diariamente. Então veja que nós temos um Deus que nos enviou um Espírito para estar conosco para sempre. E esse Espírito, ele nos ensina. Paulo diz o quê? Todos os que são guiados, lá em Romanos, né? Pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Ou seja, Deus envia o Espírito dele para guiar os filhos dele. Então o Espírito de Deus, ele nos ensina tudo. Ele nos ensina tudo que a gente precisa aprender. Ele nos ensina tudo que a gente necessita e tudo que a gente sente que precisa e tudo que a gente pede a ele. Então, o que acontece com o crente de fato? Ele aprende diariamente com o Senhor. O Senhor o ensina diariamente. O Senhor o ensina em todo tempo. E você, como crente em Cristo Jesus, tem aprendido de Deus? Você tem, o Senhor tem ensinado a você? Você recebe ensinamento de Deus diariamente? Você que diz que é crente? Você que se tem por crente? Né? Porque a Bíblia minha, sua, ela diz que o Espírito do Senhor nos ensinará todas as coisas. Entenderam, queridos? O Espírito do Senhor nos ensinará todas as coisas. Isso é fato, isso é verdade. O apóstolo João, lá na sua primeira epístola, você pode abrir a Bíblia agora, na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 27. Veja o que diz a Bíblia, nada mais é do que a confirmação do que Cristo diz aqui nesse momento, quando ele fala aos seus discípulos. Ele diz: quanto a vós outros, os servos de Deus, os discípulos do Senhor, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então, o apóstolo João aqui agora, né, aprendeu com Cristo, é cheio do Espírito, recebe o ensinamento de Deus e transmite o ensinamento de Cristo para a igreja de Deus. Então ele repete aqui praticamente aquilo que Jesus disse lá atrás, né? Quando nós lemos aqui na narrativa de João, né, capítulo 14, versículo 26. Tá certo? Então vejamos, a palavra diz que nós, os crentes em Cristo, nós recebemos a unção de Deus, e esta unção de Deus, este derramamento espiritual de Deus para conosco, ele permanece em nós. E nós não temos a necessidade de que alguém de fora, alguém de lá, alguém de outro lugar, nos ensine a respeito de Cristo, pois o próprio Espírito de Deus é quem nos ensina. E o apóstolo ainda acrescenta, como a sua unção vos ensina, ou seja, como o próprio derramar do Espírito de Deus na nossa vida nos traz ensinamento a respeito de todas as coisas, e este ensinamento, segundo o derramamento do Espírito, é verdadeiro e não é falso, assim devemos permanecer neste ensino, como também este derramamento de poder, esta unção do Espírito nos ensinou. Ou seja, meu amado, você é uma pessoa especial. Você é um servo de Cristo. Se você é um servo de Cristo, você é uma pessoa especial. Você não vai bater no peito por aí e dizer, eu sou especial, eu sou melhor, você não é melhor do que ninguém, meu amado. Você é alcançado pela misericórdia. Contudo, você é uma pessoa que Deus, pela sua misericórdia, pela veracidade da sua palavra, ele traz ensinamento. Se é que você tem recebido esse ensinamento. Mas o que é que eu vejo na Bíblia? Que Deus ensina aos seus discípulos diretamente pela ação do Espírito dele. Deus vai nos ensinar. Como? Falando na nossa mente. Deus vai nos ensinar como? Quando nós lemos a Bíblia Sagrada. Deus vai nos ensinar como? Quando nós, desejando alcançar conhecimento, receber conhecimento, nós oramos a Deus. Deus transmite para nós conhecimento. O Espírito Santo, ele comunica a nós o conhecimento. Não é o conhecimento para ficar rico, como tem um monte de, Deus me perdoe, um monte de pastorzinho, né, irmão?
milionário, bilionário, sei lá, só ensina dinheiro, só prega dinheiro, e dinheiro, meu irmão, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, né? E o pior de tudo é que ainda tem gente para ouvir que diz que é crente, né? Tem pastores que só falam dinheiro, dinheiro. A pregação dele começa no dinheiro, e se não começar no dinheiro, vai terminar no dinheiro, tá? Jesus nunca pregou dinheiro, meu amado. O Espírito Santo nunca vai te ministrar dinheiro e nem riqueza. Ele vai ministrar para você salvação, santificação, libertação, verdade, conhecimento, autoridade, pureza, humildade e verdadeiro amor. Não é amor político, não. Não é amor que agrada a homens e desagrada a Deus, não. É amor que agrada a Deus e muitas vezes vai desagradar a homens. O apóstolo Paulo, né, numa das suas cartas lá em Gálatas, ele diz, né, que ele, se ainda agradasse a homens, já não seria servo de Cristo. O servo de Cristo não está preocupado em agradar a homens. O servo de Cristo ele está preocupado em agradar a Deus. O apóstolo João, ele diz o quê? Aquele que é de Deus ouve as palavras de Deus. E o que é enviado de Deus fala as palavras de Deus. O enviado de Deus não fala suas próprias palavras. Fala a palavra de Deus. Tá? Então o Espírito Santo, que é a pessoa prometida pelo Pai, tá? Enviada pelo Pai no nome de Jesus para a vida do crente, este Espírito nos ensinará como nós devemos andar e vivermos na presença de Deus. Ele não vai me ensinar a ficar rico. Ele não vai me fazer um crente avarento. Até porque a Bíblia diz que a avareza é como o pecado da idolatria. O avarento é idólatra. E nenhum idólatra entrará no reino dos céus ou herdará o reino dos céus. Tá? É lamentável você ver pregadores aí anunciando só dinheiro, 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 e um monte de gente ali, né, acreditando naquele show, naquela montanha de mentiradas, né? É isso que o Espírito Santo ensina. Você já viu Jesus ensinar alguém a ficar rico? Você já viu na Bíblia algum apóstolo ensinar alguém a ficar rico? Nunca, pelo contrário, a Bíblia diz, todo aquele que quer ficar rico não vai ficar sem punição. E todo homem que deseja ficar rico cairá em muitos laços e em muitas concupiscências perniciosas, né? E muitos naufragaram na fé, tá certo? Então o que acontece? Qual é o ensinamento que o Espírito Santo me traz? Meu amigo, é como eu devo viver e agradar e servir a Deus. Qual é o ensinamento que o Espírito Santo me traz? O produto do ensinamento do Espírito Santo na nossa vida não pode ser outra coisa a não ser amor, fé, paz, alegria, humildade, né? Temor. Não pode ser diferente disso. O ensinamento que o Espírito Santo traz para a minha vida vai resultar numa comunhão maior com Deus. Vai resultar numa intimidade maior com Deus. Vai resultar numa maior unidade entre eu e Deus e eu. Tá? O ensinamento do Espírito, ele vai me levar a Deus, ele não vai me levar a dinheiro, ele não vai me levar a coisas deste mundo, ele não vai me levar às coisas da terra. O Espírito Santo não vai me guiar a ser preso às coisas deste mundo, a coisas materiais. O Espírito Santo vai me guiar a Cristo. O Espírito Santo vai me guiar a uma vida de pureza. O Espírito Santo vai me guiar a uma vida de combate à minha própria natureza. Tá? É isso aí que o Espírito Santo vai fazer. O Espírito Santo vai me mostrar quão imperfeito eu sou diante de Deus e quão glorioso o meu Senhor que me elegeu e me escolheu é. E Ele não me escolheu e Ele não te escolheu por nenhum mérito nosso. Nós não temos nada pelo qual Deus se mova a nos eleger. Porque nós somos absolutamente, totalmente imperfeitos e falhos. Tá certo? Então Deus ele nos escolheu por amor. Deus nos escolheu segundo o beneplácito da sua vontade e segundo as suas muitas misericórdias. Então esse Deus que chama seres
pecadores, falhos, imperfeitos, por natureza já nascem filhos da ira de Deus, porque já nascem em pecado. Ninguém precisa ensinar uma criança a mentir, a bater, a tomar. Ninguém precisa ensinar. Pelo contrário, você tem que desde cedo ensinar, não bata no amiguinho não, não tome do amiguinho não, né? Não xingue, não minta. Você que tem que ensinar. Olha, a criança nasce e ela já nasce com isso nela. Nós já nascemos com isso em nós. Então Deus, segundo a sua misericórdia, Ele vai me guiar a quê? A ganhar dinheiro? A ficar rico, a ser empresário? Palhaçada, isso é o Deus deste século, irmão. Isso aí chama-se Satanás. O Deus deste século. Pregação de dinheiro, pregação imunda, pregação porca. Deus, Ele nos guia aquilo que é santo. No céu não tem dinheiro não, meu amado. No céu não rola dinheiro, não tem moeda, não tem cartão de crédito, não tem falcatrua, não tem avareza. No céu é santidade, né? É santidade, o céu é santidade. O céu é um lugar puro, é um lugar santo. Entendeu, querido? Então o que é que o Espírito nos ensina? Qual o ensinamento? Você tem recebido ensinamento? Beleza. Qual ensinamento você tem recebido? Pelo ensinamento que você tem recebido aqui, ó, na tua cabeça, porque o ensinamento vem na cabeça, tá? O lugar do ensinamento, do conhecimento na cabeça. Ah, você tem recebido conhecimento? Tem. Qual ensinamento você tem recebido? Beleza. O ensinamento que você tem recebido te leva a quê? Faça análise, né? Faça análise. Não, eu recebo ensinamento que me leva a uma vida de pureza, que me leva a me apartar do mal, que me leva a lutar contra a minha própria natureza, que me leva a ver o quão miserável pecador eu sou, ainda que eu não viva para o pecado, mas o ensinamento me mostra que a minha natureza é morta em si mesma. Como disse Paulo, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Paulo sabia, cheio do Espírito Santo. Sabia que nele não habitava bem algum. Ele dizia, quando eu quero fazer o bem contra mim, uma outra lei que eu nem mesmo entendo. Né? Paulo dizia. Entendeu? Então, o que acontece? Se o ensinamento que eu estou recebendo não me leva a Deus, não me leva à pureza, não me leva à santidade, não me leva à fé, não me leva ao amor, não me leva à verdade, que muita gente odeia, tá? Que muita gente rejeita, não quer, não se dá bem com a verdade. Se o ensinamento que eu recebo não me leva a essas coisas, meu amigo, e esse ensinamento está vindo de algum lugar, ou de algum espírito, que não é o Espírito de Deus, tá certo? Porque Deus não vai nos guiar a trevas, Ele não vai nos guiar aquilo que é ruim, aquilo que é sujo, aquilo que é mal, aquilo que é morto, aquilo que é imundo, aquilo que é morte. O Senhor nos guiará a Ele. Então veja que a Bíblia diz, olha, se você recebe o ensinamento de Deus, meu amigo, ninguém mais precisa te ensinar. Não, então não preciso mais ir para a igreja ou ir pregação, não, não é isso que está sendo dito. Não é isso que está sendo dito. Compreendei qual seja a vontade do Senhor. Tá? O que a Bíblia diz? A unção que dele recebeste permanece em vós, ela é verdadeira, ela não é falsa, e ela vos ensinará todas as coisas, e da forma que ela te ensinar, nisso permaneça. Amém. Você vai receber ensinamento de Deus sempre. Mas o ensinamento de Deus vem de Deus. Seja através da pregação, seja através da leitura, seja através da meditação, seja através da tua pesquisa. Às vezes nós queremos aprender de Deus e a gente vai lá no dicionário bíblico, a gente vai no dicionário da língua portuguesa, a gente está ansioso por aprender, por conhecer, por entender, para compreender. O Espírito Santo está trabalhando ali. Ó. O Espírito do Senhor está trabalhando. Eu quero aprender, eu vou no dicionário bíblico, eu quero aprender, eu procuro um meio fidedigno de ensinamento, não vou em qualquer pastorzinho, qualquer ministrozinho aí de internet que prega cada asneira que não tem mais tamanho. Eu vou naquelas pessoas que são edificados, que são homens compromissados com a palavra de Deus e não com dinheiro, com renda, com arrecadação. Né? Esse período da pandemia foi uma loucura. Aí os arrecadadores enlouqueceram. Né? Os arrecadadores enlouqueceram. Né? A igreja tem que abrir, tem que encher, bebê, bababá, né? Por quê? A igreja não depende disso, meu irmão. A igreja depende do Espírito Santo. Uma igreja você pode acabar os templos todos, a igreja não acaba. Se parar de arrecadar, a igreja não acaba. Porque a igreja é de Deus. Agora, quando depende de dinheiro, aí fica estranho. Né?
Uma igreja que depende de dinheiro fica estranho, apesar de que há necessidade de dinheiro, mas não a loucura da arrecadação. Então vejam só, o ensinamento que eu recebo de Deus, ele me leva a quê? Isso você tem que se perguntar. Tá? Se aquilo que você recebe na tua mente te leva a Cristo, a pureza, a humildade, a fé, o amor, a verdade, né? Ao quebrantamento, à contrição do Senhor, ou te leva a alguma outra coisa diferente disso, desconfie desse Espírito que te ensina, desconfie desta voz da tua mente. Ou então você pode não estar ouvindo a voz de ninguém, está ouvindo a sua própria voz, a voz do seu próprio pensamento, seguindo pelo seu próprio pensamento, e o futuro pode não ser bom, tá certo? Porque o ensinamento que nos leva a Deus é o ensinamento do Espírito. É esta unção que é verdadeira, irmãos, e que permanece em nós, e do jeito que ela nos ensina, nós devemos permanecer nela, tá certo? Então, a unção do Espírito não nos traz ensinamento falso. A unção do Espírito de Deus, o agir do Espírito, a manifestação do poder, do dom, da energia, da força do Espírito de Deus, do calor do Espírito de Deus, nos traz ensinamento verdadeiro, não nos traz ensinamentos falsos, não nos traz ensinamentos que no final vão nos condenar na presença de Deus. Cuidado, amados. Tem muito crente seguindo uma linha aí que no final ele vai ser condenado. Está seguindo uma linha de avareza, está seguindo uma linha de incredulidade, está seguindo uma linha de materialismo, está seguindo uma linha de pecado, está seguindo uma linha de relativismo, né? Não acredita mais em Deus, fica relativizando tudo e tal. Veja, analise o que você tem recebido, o que está produzindo em você e para onde te levará. E no final, qual o final será? Seja inteligente em nome de Jesus. Tá certo? Então, vejam bem. Não tem a unção que dele recebeste, permanece em vós. Se você recebeu essa unção, a unção vai permanecer. Quando você ouvir algum ensinamento falso, mentiroso, o fogo de Deus vai queimar logo aquilo, meu amigo. O Senhor vai identificar logo, vai dizer, é mentira, é falso. Isso aqui é mentiroso, isso aqui é falso, isso aqui não vem de Deus. Isso é resultado da unção de Deus em nós. O ungido de Deus não se engana com mensagem mentirosa, não. Tá? Por quê? Porque o Espírito da verdade, como diz aqui no capítulo 16, ele nos guiará a toda a verdade. Tá? O Espírito Santo, que Jesus chama de o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas nós o receberemos, porque ele habita no meio de nós, estará conosco. Esse Espírito ele nos guiará a toda a verdade. Tá certo? João 16, 13. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Então, o Espírito do Senhor, esse Espírito aqui, ele nos guia a toda a verdade. O Espírito Santo nunca, jamais guiou ou guiará alguém a algo enganoso, a algo mentiroso, ou algo que vá arruinar com a vida da pessoa lá na frente. Entendeu, querido? Deus só me guiará para a vida eterna. O Espírito do nosso Senhor só nos guiará para um final de salvação, não um final de perdição. Tá? Só nos guiará um final de glória, não um final de ruína e de tormento e de desprezo eterno. Tá bom? Então, vejam o que Jesus disse. Tá? O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito. Olha o cuidado de Deus. Ensinar tudo que nós precisamos e nos fazer lembrar de tudo que ele ensina. Isso é o Pai cuidadoso, não é, irmãos? Beleza, ótimo, glória. O Espírito, ele vai me ensinar tudo e vai me fazer lembrar de tudo. Aleluia, obrigado, Senhor. Cá na frente, 1 João 2, 27. Este poder, este Espírito que você recebe, ele permanece em você e você não precisa que alguém te ensine. Tá? No seu dia a dia, o Espírito Santo ele vai te ensinando. No dia a dia nosso com Deus, nós somos ensinados, nós somos ministrados. Você para, você medita
fala com Deus, Ele ensina para você. Você para, você lê a Bíblia, Deus ensina você. Você ora, Deus fala com você. E a fala do Senhor para conosco é sempre ensinamento. Sempre resulta em ensinamento. O Senhor tem prazer em nos ensinar. Então a presença dele em nós comunica a nós esse ensinamento. E isso é verdadeiro, permanece em nós. E como ele nos ensina a respeito de todas as coisas, assim devemos permanecer conforme o ensino dele. Não conforme pastorzinho tal, do dinheiro tal, pastorzinho tal, do dinheiro tal. Não, meu irmão. Não, 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 não e não. O evangelho não é isto. O evangelho não é isso. Tá? Então, eu sou crente? Sou. Tenho recebido ensinamento? Tenho. O ensinamento me leva para onde? Me leva à pureza, me leva ao temor, me leva ao tremor, me leva à fé, me leva à obediência, me leva a negar-me a mim mesmo, me leva a combater o pecado que habita em mim, me leva a erguer a minha cruz e seguir, me leva a perseverar, me leva a entregar a minha vida a Jesus, me leva a me entregar a Deus e viver segundo a sua vontade, e dizer: Pai, faça-se a tua vontade na minha vida. Pronto. Se é isso que tem recebido, meu amado, é ensinamento de Deus. Fora disso, meu irmão, caia fora, porque a Bíblia diz que o final da nossa fé é a salvação da nossa alma e não é outra coisa. Tá? Então, aprenda de Deus, aprenda a analisar o que você tem recebido dentro da sua cabeça, se vem do Senhor, se não vem, se te conduz à vida eterna ou à morte eterna, se te conduz à salvação ou à perdição. Aprenda a analisar, tá certo? Pondere todas as coisas e veja direitinho, tá? Porque a Bíblia diz que Deus nos envia o Espírito para nos ensinar e nos fazer lembrar de tudo. E o ensinamento do Senhor para nós sempre resultará em vida, jamais em morte. Tá bom? Então, guarde isso no seu coração. Deus nunca nos guia a um caminho de morte, meu amado. Deus nunca nos guia para longe dele. Deus nunca nos guia ao engano. Deus nunca nos guia a uma vida só de materialismo, de ostentação, enfim. Mas Deus nos guia a Cristo. O resto é lucro. O resto é lucro. Hã? Deus nos guia a Cristo. Te guiou a Cristo, o resto é lucro. Deus sabe tudo que você precisa, mas Deus já tem um projeto pré-estabelecido para você. Tá? Então fique na paz, confia no Senhor, descansa nele. Precisa trabalhar? Trabalhe. Precisa estudar? Estude. Tá? Mas não seja essa a sua razão de viver em detrimento da sua fé. Tá? Não prejudique a sua fé, não deixe de cuidar da sua vida espiritual. A gente tem que fazer tudo e cuidar da nossa vida espiritual, principalmente. Porque de que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma. Tá certo? Então que a graça do nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas na vida de todos vocês com poder. Que venha o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas nós o conhecemos, porque ele habita conosco e estará em nós. Que Deus derrame do Espírito dele poderosamente sobre cada um de vocês, meus amados irmãos, e que este derramamento do Espírito, este derramamento do poder, que é chamado de unção, traga luz sobre todos vocês, traga esclarecimento, traga entendimento, traga compreensão e guie vocês em todas as coisas e conduza a vocês em toda a verdade, a toda a verdade. Tá certo? Que Deus abençoe poderosamente a cada um de vocês em nome de Jesus e livre a vocês de todo mal e os guarde, os preserve e os abençoe em nome de Cristo. Lembrando as palavras do Espírito Santo através do apóstolo Tiago: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e o diabo fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e Deus se chegará a vós outros.
se cheguem a Deus com o coração contrito, com o coração quebrantado, para buscar de Deus o ensinamento que vem do alto, que não vem nem de Joãozinho nem de Paulinho, mas vem do alto, vem do Todo-Poderoso, do Espírito Santo, tá? Em quem não há mudança nem sombra de variação, em quem não há treva nenhuma, mas que vem do Espírito Santo, o ensinamento de Deus, que vem do Espírito Santo para a sua vida, para que você entre na presença do Senhor de cabeça erguida e de olhos abertos em nome de Jesus. Tá bom? Que Deus abençoe você, sua casa, sua vida, sua família. Que Deus abençoe você em todas as áreas da sua vida. E que Deus traga cura sobre a nossa nação e o fim da pandemia em nome de Jesus. Mas que o Senhor também traga avivamento, que o Senhor também levante a sua igreja, que o Senhor levante os caídos, né? Muita gente esfriou na fé com essa pandemia, né? Quantas pessoas esfriaram na fé? Muitos caíram, se afastaram, outros esfriaram, então, sabe? Que só a misericórdia de Deus, que só a misericórdia de Deus, né? Como as pessoas caem, como as pessoas fraquejam, como as pessoas esmurecem fácil. Meu Deus, como consegue? Como consegue? Né? Como é que consegue viver sem Jesus? Grita, meu irmão. Pede socorro ao Deus Todo-Poderoso. E Ele vai vir no teu socorro em nome de Jesus. Tá bom? Chegai-vos a Deus. E Deus se chegará a vós outros. Ele não pode negar a si mesmo. Tá bom? Que Deus abençoe. Próxima terça, com a permissão de nosso Senhor, estaremos, mais uma vez, compartilhando um pouco da palavra de Deus. E que a graça de nosso Senhor seja multiplicada na vida de cada um de vocês. E se lembrem, quem ensina a verdade para nós é o Espírito Santo. Seja pela leitura bíblica, seja pela oração, seja pela comunicação de Deus na tua mente. É o Espírito quem te ensina de fato. Ele usa de vários meios, mas quem dá o ensinamento verdadeiro é Ele. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Graça e paz, amados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe todos. Em nome de Jesus.